Olá, Jovem Pan pela Vida contra as Drogas apresenta todas as informações sobre maconha. As respostas são do psiquiatra Pablo Roig, diretor da clínica Greenwood, que é referência do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. O Dr. Pablo Roig também é autor do livro Drogas, Mitos e Verdades. Dr. Pablo Roig integra esta iniciativa pioneira da Jovem Pan. Começamos perguntando ao Dr. Pablo Roig que tipo de droga é a maconha. Maconha é droga perigosa? O produto da maconha, o princípio ativo da maconha, que é o THC, é uma substância que tem uma ação sobre o sistema nervoso central e modifica o funcionamento cerebral. É uma droga que não tem nada de não perigoso, é uma droga que é divulgada como uma droga leve, mas na verdade a modificação do funcionamento cerebral às vezes se faz em forma crônica e difícil de reverter. A maconha é uma droga perigosa. E as consequências, Dr. Pablo Roig, para o cérebro? O cérebro modifica seu funcionamento através do princípio ativo da maconha, o THC. Essa modificação do funcionamento faz com que o cérebro fique menos eficiente. A memória, a atenção, a motivação passam a ser altamente prejudicadas. E são elementos que são necessários para a eficiência, principalmente do adolescente, na sua tarefa escolar, na sua função escolar. O THC é uma droga lipossolúvel. Isso significa que ele se dissolve na gordura. O cérebro é carregado de gordura. Então, o THC se liga na gordura do cérebro e fica lá durante aproximadamente um mês, fazendo com que o funcionamento cerebral seja prejudicado. Se a gente pensar que uma pessoa que fuma todas as semanas tem THC no seu organismo, que se mantém durante todo esse mês, podemos pensar que aquele fumante de final de semana está sempre sob efeito da maconha. E para o corpo, Dr. Pablo? O que acontece com o corpo quando se fuma maconha? No corpo, a maconha tem uma ação principalmente na parte hormonal e na parte pulmonar. Um hormônio essencial para a masculinidade, que é a testosterona, fica sensivelmente prejudicado. E a testosterona também funciona na formação de espermatozoides. Por isso, a infertilidade, como um efeito do uso de maconha, é relativamente frequente. Por outro lado, nas mulheres, se altera também a sua estrutura hormonal, o que faz com que possa aparecer a anovulação, portanto, prejudicadas os períodos ovulatórios da mulher, também trazendo como consequência a infertilidade. No pulmão, nós temos a maconha como uma substância, como um elemento que tem muitos resíduos, e esses resíduos têm várias características, inclusive ser produtos cancerígenos. Aliás, quando se fala que a maconha é muito menos prejudicial que o cigarro, não se tem em conta que a maconha é 4 vezes mais cancerígena do que o cigarro. É frequente que existem também bronquites pelo efeito corrosivo que a maconha tem sobre o sistema respiratório. Na campanha da Jovem Pan, os pais sempre fazem esta pergunta: como falar de maconha com os filhos? Olha, um dos argumentos que o adolescente sempre usa é o de que todo mundo usa maconha. Esse é um elemento falso. Na verdade, o estudo mais recente, um pouco antigo, na verdade, que em 1999, determina que no Brasil, não me lembro exatamente quantas capitais foram investigadas, mas dava uma porcentagem de 7,6% dos adolescentes, estudantes, que tinham experimentado maconha pelo menos uma vez na vida. Isso demonstra que, evidentemente, não existe essa propaganda que se estabelece por trás da maconha, dizendo que a maconha é uma droga que todo mundo usa. Porque se todo mundo usa, pode ser usada. Não é assim. O uso da maconha é perigoso e ilegal. Os pais devem estar informados a respeito do que a maconha faz, porque os adolescentes se informam. Existe uma série de sites, existe uma série de publicações que acabam sendo um pouco benéficas em relação à maconha e até indutoras. E os adolescentes com certeza têm acesso a essas publicações. Então os pais têm que estar muito bem informados para poder falar com os adolescentes de igual para igual. E como identificar quando o filho está fumando maconha?
a evidência aguda do uso de maconha, ou do uso recente da maconha, a pessoa fica com pouca saliva e com as conjuntivas dos olhos vermelhos. A maconha provoca isso. Tem uma ação sobre o sistema nervoso central que aumenta a vascularização da conjuntiva e diminui a salivação. Isso até tem uma repercussão sobre os efeitos na boca e nos dentes dos usuários de maconha e outras drogas. Por outro lado, ou a pessoa que usa já, isso em forma aguda, a pessoa que usa já em forma crônica, em forma habitual, tem algumas alterações de comportamento. Começa a ir mal na escola, começa a ter mudança de amigos, começa a ter atitudes por baixo do pano, sem que a família fique sabendo, e alterações na sua forma de encarar a vida, com muito pouca motivação e com pouca vontade de fazer as coisas. Jovem Pan Online. Online.